E na 10ª posição temos Jogos Mortais. Pessoal, aqui eu evidentemente estou falando do original, do primeiro Jogos Mortais. Afinal, depois de 7 filmes, a maioria deles de qualidade bem questionável, a franquia Jogos Mortais tornou-se mais conhecida como um exercício de exploração da violência barata e pornografia de tortura, com o vilão do filme inventando novas maneiras de matar os outros personagens. Mas esse primeiro filme era um filme independente e que fez um sucesso inesperado, criando comparações inclusive com o clássico Seven, de David Fincher, e que conseguiu terminar com um final ainda mais chocante que Seven. A maior parte do filme se passa em um banheiro subterrâneo em ruínas, onde um fotógrafo e um oncologista foram acorrentados e instruídos a matar um ao outro por um sequestrador desconhecido. Um homem morto fica entre eles pela duração do filme todo, tornando-se parte ali do cenário até os momentos finais, quando o cadáver ensanguentado de repente se levanta, revelando-se o assassino conhecido como Jigsaw. Nesse momento, Jigsaw também revela a sua relação com o protagonista. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Game over. E na 9ª posição temos Os Suspeitos, terminando com uma das reviravoltas mais genuinamente surpreendentes do cinema moderno, o clássico noir de Bryan Singer, The Usual Suspects, ou em português, Os Suspeitos, segue o interrogatório do aparentemente indefeso Roger Verbal Kint, interpretado brilhantemente por Kevin Spacey. Esse foi o filme que revelou ele, inclusive, um dos 2 únicos sobreviventes de um incêndio devastador em um navio ancorado no porto de Los Angeles. O personagem de Kevin Spacey faz o narrador da história, então ele está contando para os detetives e para nós espectadores uma longa e distorcida história sobre drogas, engano e morte, explicando que tudo o que aconteceu envolve um misterioso chefe da máfia chamado Keyser Söze. A reviravolta: o personagem de Spacey é Keyser Söze o tempo todo, o que os policiais percebem em alguns momentos tarde demais. Quando Kint sai da delegacia e se arrasta pela rua, seu andar desajeitado começa a se endireitar e percebemos que fomos enganados. Como diz o protagonista do filme, o maior truque que o diabo já fez foi convencer o mundo de que ele não existia. E na 8ª posição temos O Grande Truque, The Prestige, do grande Christopher Nolan. O Grande Truque acompanha Robert Angier, interpretado por Hugh Jackman, e Alfred Borden, de Christian Bale, mágicos rivais que disputam o domínio dos shows de mágica na Londres do século XIX. Angier fica obcecado em descobrir o truque Transported Man, ou seja, homem transportado, de seu rival. Um truque no qual Borden entra em um guarda-roupa e sai idêntico na extremidade oposta do palco. Angier é levado a acreditar que Borden está usando uma máquina de teletransporte inventada pelo cientista real, Nikola Tesla. Mas a verdade é muito menos científica. Borden é na verdade um conjunto de gêmeos idênticos que vivem como uma pessoa só, que dividem a mesma vida. Aliás, isso é apenas uma parte da surpresa, no entanto. Descobrimos ao final que Angier está realmente usando a máquina de Tesla para fazer o truque de verdade. Toda vez que ele usa, ele cria um clone de si mesmo. Um se deleita com os aplausos da plateia, enquanto o outro está preso em um tanque e se afoga. Nos momentos finais do filme, vemos fileiras e mais fileiras de clones de Angier mortos. Um desfecho que consegue ser brilhante, chocante e surpreendente ao mesmo tempo. O Grande Truque. E na 7ª posição temos Desejo e Reparação, The Atonement. Finais surpreendentes não são muito comuns em romances, mas esse drama romântico de 2007 tem um final surpreendente que é realmente de partir o coração. O filme conta a história da rica Cecília, interpretada pela Keira Knightley, e o filho da sua governanta, Robbie, que são separados quando a irmã mais nova de Cecília, Bryony, acusa falsamente Robbie de estrupar a sua prima por ciúme dele. À medida que cresce, Bryony percebe seu erro e lamenta as consequências dele, já que por causa de suas acusações falsas, os dois não conseguiram viver sua história de amor.
Em determinado momento do filme, ela pede desculpas a Rob e Cecilia e promete desmentir suas alegações para anular a condenação de Rob pelo falso estupro. Mas essa cena em que Bryony pede desculpa aos dois protagonistas, ela na verdade é uma reconstrução da personagem. Ela nunca aconteceu na realidade. Nós descobrimos ao final do filme que Rob e Cecilia morreram na Segunda Guerra Mundial, nunca tendo se reunido novamente com Bryony. Escreve um final feliz que foi negado a eles na vida real. Um dos finais mais tristes e surpreendentes da história do cinema. E na sexta posição temos Amnésia, outro filme do Christopher Nolan na nossa lista. Esse filme do ano 2000 inclusive foi o filme que revelou Christopher Nolan para o mundo. Nele ele conta a história de Leonard Shelby, que sofre de um tipo muito específico de amnésia, na qual ele não consegue formar novas memórias. Ele lembra tudo o que aconteceu até um determinado momento da sua vida e depois desse momento traumático ele não consegue ter novas lembranças. Esse momento traumático em questão é o momento em que sua esposa morre assassinada por um grupo de agressores que invade a casa deles. Desse momento em diante, o personagem está determinado a levar seus agressores à justiça ou mesmo se vingar deles com as próprias mãos. Para cumprir essa missão, Leonard tatua no seu corpo informações importantes e deixa inúmeras pistas para si mesmo para tentar chegar nos agressores e assassinos de sua esposa. O filme é todo construído de trás para frente, então aos poucos nós vamos voltando na narrativa, numa maneira semelhante à forma como o cérebro de Leonard entende os momentos de sua vida. E ao final do filme descobrimos que na verdade a esposa de Leonard morreu acidentalmente por tomar muita insulina, algo inclusive que foi causado pelo próprio personagem de Leonard. E mais chocante do que isso, nós também descobrimos ao final do filme que Leonard propositalmente deixa pistas de fora de seu entendimento para que ele nunca descubra a verdade. Afinal, buscar os assassinos de sua esposa acabou virando um motivador da sua vida e algo que dá um sentido à sua existência. Então, sempre que confrontado com a verdade, o personagem prefere a mentira. E na quinta posição temos A Névoa, The Mist. Essa é a adaptação de Frank Darabont para o livro clássico de Stephen King, The Mist, e que causou muita polêmica antes mesmo de ser lançada, devido ao diretor escolher um final diferente do que o final do livro. A história segue um grupo de pessoas que fica presa em um supermercado por uma névoa mortal, cheia de criaturas bizarras e que começa a dizimar as pessoas daquela cidade. Um dos personagens preso nessa situação é o pai David junto com seu filho, e no final David e seu filho resolvem escapar em um carro, mas quando ficam sem gasolina, o pai é forçado a usar as 4 balas que ele tem no seu revólver para matar seu filho e outros 3 passageiros, dando a eles uma morte menos dolorosa. Depois de atirar em todos eles, ele sai do carro para aceitar seu destino nas mãos dos horríveis monstros que o filme nos apresenta. Mas logo depois, a névoa começa a se dissipar e nós vemos o exército dos Estados Unidos aparecer. Esse desfecho é chocante e poderoso na medida certa. O diretor não arrasta ele, não o embeleza, ele deixa o espectador sentir a dor do protagonista depois de matar seu filho e outros 2 personagens por alguns segundos, e então nos revela a chegada dos militares. O final do livro foi diferente, mas a verdade é que esse é bem melhor, até Stephen King gostou da mudança. E na quarta posição temos um filme que hoje em dia é considerado um clássico, mas que gerou muita polêmica quando estreou nos cinemas em 1999. Eu tô falando de Clube da Luta, o corajoso filme de David Fincher, que foi vítima de uma campanha de marketing muito mal gerenciada na época, por um estúdio que simplesmente não sabia o que fazer com o material que tinha em mãos, que era diferente de tudo que já tinha sido feito até aquele momento. Clube da Luta segue o protagonista sem nome de Edward Norton, também conhecido como narrador, um homem que trabalha em um emprego que odeia para comprar coisas que não precisa. Depois que seu apartamento é explodido em pedacinhos em uma explosão, ele se muda para uma casa decadente com Tyler Durden, de Brad Pitt, seu oposto em todos os sentidos, um cara legal e pronto para destruir o mundo. Na verdade, Brad Pitt é meio que a versão anárquica do personagem de Edward Norton. O Clube da Luta que eles começam se transforma em
uma célula terrorista anticapitalista. E quando o narrador percebe que ele e Durden são a mesma pessoa, é tarde demais para interromper o plano que eles colocaram em prática. O filme termina com a destruição do distrito financeiro da cidade, liquidando a dívida de todos. É um final chocante, subversivo, e não há dúvidas que a mensagem do filme pode ser interpretada de maneira perigosa, mas de qualquer jeito, não há como negar que esse é um clássico. You met me at a very strange time in my life. E na terceira posição, pessoal, temos essa obra-prima do cinema sul-coreano, Oldboy. Um dos melhores filmes de todos os tempos, na minha opinião, e sem dúvida o melhor do grande diretor Park Chan-wook. Aliás, pessoal, Oldboy, para quem nunca assistiu esse filme, tem uma refilmagem americana de 2013, mas se você for procurar para assistir agora, procure o original, que é muito superior à refilmagem americana. A história do filme segue um alcoólatra chamado Oh Dae-soo, que é acusado pelo assassinato de sua esposa e preso em um quarto de hotel com portas de ferro por um homem desconhecido. Quando ele é solto aleatoriamente 15 anos depois, ele tenta rastrear o seu sequestrador com a ajuda de uma jovem chefe de sushi que o acolhe após a sua aprovação. Essa jovem chefe de sushi e o personagem de Oh Dae-soo acabam se apaixonando e se envolvendo e começam um relacionamento. O que eles não sabem é que esse encontro faz parte do grande plano do sequestrador de Oh Dae-soo. E na verdade o personagem de Oh Dae-soo e a jovem são nada mais nada menos que pai e filha. O sequestrador, para tornar sua vingança ainda mais malévola, provoca o relacionamento entre pai e filha, e isso é exposto aos personagens ao final do filme. É sem dúvida um dos finais mais chocantes da história do cinema, o final dessa obra-prima chamada Oldboy. E na segunda posição temos The Others, Os Outros. Esse filme, situado logo após a Segunda Guerra Mundial, segue a história de Grace, personagem de Nicole Kidman, uma mulher devotamente religiosa que se muda para uma remota casa em uma ilha com seus 2 filhos. A filha de Grace tem repetidos encontros com uma família de outro mundo, os Outros, que dá título ao filme, que afirmam que a casa pertence a eles. Ela é cética para começar, mas quando começa a testemunhar eventos estranhos dentro da casa, como por exemplo um piano tocando sozinho, ela se convence de que a antiga mansão vitoriana é mal assombrada. E ela está certa, é claro, mas a questão é que ela e seus filhos é que são a assombração da casa. E isso nos leva a uma das maiores reversões de expectativa da história do cinema de suspense ou de terror, porque a construção desse incrível filme nos leva a ficar com medo e temer os personagens vivos, enquanto acompanhamos a vida desses fantasmas. É uma reviravolta chocante, mas muito bem construída, que não soa gratuita em nenhum momento. Aliás, na maioria das vezes, um grande final não é simplesmente sobre a surpresa, mas sobre como você monta essa surpresa, para que quando você chegar lá, tudo faça sentido e esteja integrado à alma da história. E esse é o caso do que acontece em Os Outros. O desfecho não é só surpreendente, não é um filme aleatoriamente surpreendente. O desfecho faz sentido e torna a obra ainda mais complexa e ainda mais bela. E na primeira posição temos, é claro, O Sexto Sentido. Não tem como, pessoal, não tem como uma pessoa da minha geração fazer uma lista dos desfechos mais surpreendentes e não colocar O Sexto Sentido no topo da lista. Esse filme foi um marco na época de seu lançamento e M. Night Shyamalan, o diretor do filme, acabou inclusive ficando conhecido por fazer outros filmes com desfechos surpreendentes. Ele fez isso com grande efeito em O Corpo Fechado, de 2000, e A Vila, de 2004. Embora seu final mais chocante e mais famoso tenha sido mesmo nesse primeiro grande sucesso, O Sexto Sentido, de 1999. A história do filme segue um garoto chamado Cole, enquanto ele tenta aceitar o fato de que pode ver pessoas mortas através de sessões com um psicólogo infantil problemático,
interpretado por Bruce Willis. A menos que você esteja vivendo numa realidade paralela pelos últimos 20 anos, você provavelmente já sabe ou já ouviu falar que Willis, na verdade, está morto o tempo todo durante o filme. E quando esse filme foi lançado na época, as histórias sobre seu final chocante se espalharam como fogo. O boca a boca acabou ajudando muito esse terror sobrenatural de pequena escala, e ele acabou recebendo 6 indicações ao Oscar e conseguindo uma bilheteria mundial recorde para um filme do gênero, mais de 670 milhões de dólares. E o grande feito desse surpreendente final não é simplesmente o fato de ser surpreendente, é que ele também se encaixa com a trama do filme. Não soa como algo gratuito, o final se encaixa perfeitamente no filme, e graças ao desfecho, o filme todo passa a fazer um sentido maior, algo parecido com o que aconteceu com os outros que eu acabei de falar no número 2 da nossa lista. E é isso, pessoal, essa foi mais uma lista aqui da Top 10 filmes. E aí, o que vocês acharam? Gostaram dos filmes que eu coloquei na lista? Que outros filmes de finais surpreendentes vocês gostam? Quais são os favoritos de vocês? Um abraço a todos e bons filmes para todos nós. Até a próxima!